Bom dia, boa tarde, boa noite, meu irmão e a minha irmã, a paz do Senhor Jesus. Quero aqui agradecer a você que tem vindo prestigiar esse canal. Que o Senhor ele venha recompensar, que o Senhor te abençoe. Eu não estou aqui em busca de conhecimento nem de fama. Eu estou aqui em busca de espalhar a palavra de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E eu espero que a palavra ela entre no seu coração e que a sua visão venha a ser ampliada, né? Que a mente venha a ser moldada conforme a palavra do Senhor. Porque Romanos 12 vai dizer isso, né? Que a nossa mente ela tem que ser moldada pela palavra de Deus. Hoje eu trago a palavra no livro de Neemias, capítulo 4. Algo tremendo e um grande ensinamento para nós. Por isso que eu digo, a palavra de Deus ela amplia a nossa visão. A gente consegue tirar essa palavra do livro, das Escrituras Sagradas, e trazer para a nossa vida. E a gente começa a enxergar a palavra de Deus nas nossas experiências. Isso é tremendo, isso é maravilhoso. Neemias 4 vai dizer assim: E sucedeu que, ouvindo Sambalate, que edificávamos o muro, ardeu em ira e se indignou muito e escarneceu dos judeus. E falou na presença de seus irmãos e do exército de Samaria e disse: Que fazem estes fracos judeus? Permite-se-lhes isso? Sacrificarão? Acabá-lo-ão num só dia? Vivificarão dos montes do pó as pedras que foram queimadas? E estava com ele Tobias, o amonita, e disse: Ainda que edifiquem, vindo uma raposa, derrubará facilmente o seu muro de pedra. Ouve, ó nosso Deus, que somos tão desprezados, e cai o seu opróbrio sobre a sua cabeça, e faze com que seja um despojo numa terra de cativeiro. E não cubras a sua iniquidade, e não se risque diante de ti o seu pecado, pois que te irritaram defronte dos edificadores. Até aqui, até o versículo 5, do 1 ao 5. Amados, essa palavra, o Senhor também ministrou em meu coração, e eu quero falar para os irmãos aquilo que o Senhor ele falou comigo. Muitas vezes, né? Veja aqui o que é que acontece. Neemias, com alguns irmãos, se dispuseram a reconstruir os muros de Jerusalém. E aqui a gente tá vendo duas pessoas que fazem parte da congregação, que se levantou contra aquela obra. E a palavra, se a gente for fazer a leitura mais adiante, a gente vai ver que eles ainda se juntaram com outros povos para vir contra aquela obra, a obra de Deus. Não era a obra do homem, não era a obra de Neemias. Era algo que o próprio Deus colocou no coração de Neemias. E aí a gente vai ver Sambalat e Tobias se levanta contra aquela obra. E aí eu trago um grande aprendizado, porque foi aquilo que Deus ele falou comigo. Sempre que o meu povo se posiciona para fazer a minha obra, e a obra começa a crescer, dentro da própria congregação começam a se levantar os Sambalates e os Tobias. Veja que eles vêm com palavras depreciativas, desfazem da obra que está sendo feita e desfazem das pessoas que estão fazendo a obra. Isso aqui é muito forte, mas é algo verdadeiro que tem acontecido nos nossos dias. Muitas vezes a obra é carente e as pessoas que estão ali não colocam a mão no arado, não se levantam para ajudar a obra, querem apenas receber dos servos que estão ali, fazendo a vontade do Senhor. Quando chega alguém que se levanta, que abraça a obra, que cumpre, vive verdadeiramente o seu chamado, vive o seu propósito, Deus colocou ali para isso, para ajudar aquela obra a crescer. Aí os Sambalates e os Tobias começam. A inveja chega, a inveja começa a reinar, aí começa, né, a perseguição, porque chegou agora já está querendo se aparecer, já está querendo se mostrar, já está querendo ser melhor do que fulano, do que Beltrano. Isso é terrível, mas aqui a gente está vendo na palavra de Deus. Isso realmente acontece. E o que eu acho muito interessante, é um aprendizado que eu estou trazendo para a minha vida, e eu quero também que os irmãos guardem no coração de vocês. Quando as pessoas se levantarem te perseguindo por conta que você está posicionado dentro da vontade do Senhor, dentro dos propósitos de Deus para a sua vida, faça como Neemias. Neemias não parou a obra, Neemias foi orar ao Senhor. Deus deu estratégia. Ele ali colocou, aleluia, ele armou aquelas pessoas que estavam edificando os muros, ele convocou a comunidade para estar ajudando, guardando aqueles muros enquanto a obra estava sendo concluída. Louvado seja o nome do Senhor. A obra não parou porque Sambalat e Tobias se levantaram.
E teve um momento que eles deram uma pausa, mas os inimigos não souberam dessa pausa. Louvado seja o nome do Senhor. Assim tem que ser eu e você. Às vezes a gente está fazendo a obra e a gente se entristece porque as pessoas começam a botar defeito, as pessoas começam a zombar, as pessoas começam a perseguir, a caluniar, a difamar, tudo isso por inveja, por soberba e até mesmo por ciúmes. São pessoas que estão com visão carnal, são pessoas que não têm visão de reino. Porque quem tem visão de reino se alegra quando a obra do Senhor está crescendo. Quem tem visão de reino se alegra por ver os irmãos se empenhando, aleluia, para fazer aquilo que é da vontade do Senhor. Mas aquele que se opõe é o causador de rebelião, porque ele ainda vai espalhar a opinião dele para os outros. Ainda tenta arrastar outras pessoas para o pecado, juntamente com eles. E tem pessoas que é tão desapercebido que ainda se deixa levar pelo mesmo caminho. E começa a ter a mesma opinião, começa a se comportar da mesma forma, e aí a gente começa a ver a contenda, a divisão dentro da congregação. Mas a palavra de Deus está nos ensinando. Vamos fazer como Neemias. A nossa luta não é contra a carne e contra o sangue. É contra os poderes espirituais que agem através das pessoas. Então vamos nos posicionar igualmente, Neemias, vamos orar. Vamos apresentar ao Senhor. A obra é do Senhor Jesus, não é nossa. Quem toma conta é Ele. A igreja tem um dono, e um dono ciumento e zeloso. A gente só precisa apresentar a Ele. E Ele entra com providência. Ele é quem resolve toda a situação. Ele é quem mostra quem é e quem não é. Às vezes a gente não entende, porque depois de uma contenda, aquele mesmo que se irou, que causou a contenda, que causou a fofoca, que causou a divisão, sai. Às vezes a gente não entende. Que causou tanto problema e depois saiu, mas foi Deus que tirou. É o próprio Deus que tira. Louvado seja o nome do Senhor. A gente vai ver aqui na palavra de Deus que o mal não prevalece. E ai daquele que se levanta contra a obra de Deus. A gente tão somente só precisa obedecer o que diz a palavra. Ora, apresenta ao Senhor e deixa Deus trabalhar. E deixa Deus fazer a obra. Amém? Que essa palavra entre no seu coração. Se posicione, meu irmão. Se posicione, minha irmã. Não se entristeça pela perseguição nem pela difamação, não. Isso só significa que você está fazendo a coisa certa. Só significa que você está agradando ao Senhor. Porque o inimigo não mexe com aquele que está fazendo a vontade dele, não. Só mexe com quem está fazendo a vontade do Senhor. Então se alegre. Levanta a sua cabeça. Segura na mão do Senhor. Peça para Ele segurar na sua. E siga adiante, que Deus Ele é contigo. Amém? Fiquem todos na paz do Senhor e até o próximo vídeo.